Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: vejam, incitarei um espírito destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb e Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia da sua desgraça virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros. Separem para a destruição o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos nas suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consigam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor nos fez justiça. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará do seu templo. Ergam o estandarte para atacar os muros da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: com certeza a encherei de homens, como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Em suas imagens esculpidas são uma fraude, não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações. Com você eu destruo reinos. Com você despedaço cavalo e cavaleiro. Com você despedaço carro de guerra e condutor. Com você despedaço homem e mulher. Com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça. Com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois. Com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei à Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei a mão contra você. Eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha queimada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra. Toquem a trombeta entre as nações. Preparem as nações para o combate contra ela. Convoquem contra ela estes reinos, Ararate, Mine e Askenaz.
Nomeiem um comandante contra ela. Lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela. Os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia, desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar. Permanecem nas suas fortalezas. A força deles acabou. Tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas. As trancas das suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi capturada. Os vaus do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A filha da Babilônia é como uma eira no período em que é pisada e aplanada. A época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu o seu estômago com as nossas iguarias e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão. Quando estiverem com calor, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os farei descer como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, as suas ondas agitadas a cobrirão. As suas cidades serão arrasadas, tornando-se uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações nunca mais acorrerão a ele, nem ficará de pé o muro da Babilônia. Saia dela, meu povo. Cada um salve a sua vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Em um ano virá um rumor e no ano seguinte outro rumor. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vem dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus mortos jazerão no meio dela. Então, o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. Da mesma forma, a Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam. Não permaneçam. Lembrem-se do Senhor em uma terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados, e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros entraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito. O som de grande destruição vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas. O rugir das suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia. Os seus guerreiros serão capturados e os seus arcos serão quebrados. Pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente.
Embebedarei os seus líderes, os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o largo muro da Babilônia será desmantelado e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada, e o trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maacéias, quando ele foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu em um rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas estas palavras em alta voz. Então diga: ó Senhor, tu disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal vivam nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no meio do Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para nunca mais se erguer por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Jeremias, capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Hamutal, filha de Jeremias, e era de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia comida para o povo da terra. Então, o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram. Saíram da cidade de noite pela porta entre os 2 muros, na direção do Jardim Real, embora os babilônios estivessem ao redor da cidade. Foram na direção da Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas planícies de Jericó. Todo o seu exército se separou dele e se dispersou, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos olhos deste, e também matou todos os nobres de Judá. Então, mandou cegar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda que servia ao rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava o comandante da guarda derrubou todos os muros ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, comandante da guarda, deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, com o restante dos artesãos e os que passaram para o lado do rei da Babilônia. No entanto, Nebuzaradã, o comandante da guarda, deixou para trás alguns dos mais pobres da terra, a fim de que trabalhassem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as bacias de aspersão, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou as pias, os incensários, as bacias de aspersão,
as panelas, os candelabros, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derramadas, todos eles feitos de ouro e de prata. O bronze tirado das 2 colunas, do mar, dos 12 touros de bronze debaixo dele e dos suportes que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor, era tanto que não podia ser pesado. Cada uma das colunas tinha 18 côvados de altura por 12 côvados de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze, no alto de uma coluna, tinha 5 côvados de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor, tudo de bronze. A outra coluna, com as suas romãs, era igual. Havia 96 romãs nos lados. Na peça entrelaçada ao redor, havia 100 romãs no total. O comandante da guarda levou como prisioneiro Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo da terra que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã os prendeu e os levou ao rei da Babilônia, em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio para fora da sua terra. Este é o número dos que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. No seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio por Nebuzaradã, comandante da guarda imperial. Foram ao todo 4.600 judeus. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Tratou-o com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou as suas vestes de prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. Diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão regular do rei da Babilônia. Novo Testamento, Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para a adoração e também um santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo, havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora com detalhes. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água que foram impostas até o tempo da nova ordem. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação.
Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate e ramos de hisopo, aspergiu o próprio livro e todo o povo e disse: "Este é o sangue da aliança a qual Deus ordenou que vocês obedeçam." Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado sacrificando a si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.